Olá, tudo bem? Mais um estudo do Centro de Consultas Bíblicas, Estudos Bíblicos. Este breve estudo tem como objetivo mostrar a coerência da teologia de Armínio. Textos utilizados: texto majoritário, representado pela letra M, texto recebido, representado pela letra TR. Ah, nós sabemos que a Bíblia que mais se aproxima do texto recebido é a Bíblia Corrigida Fiel, mas a Bíblia que eu utilizo na igreja ao qual frequento e a Bíblia que terá o texto final sempre nos meus estudos será o texto recebido da Bíblia João Ferreira de Almeida, quinta edição, revista e corrigida. E também usamos como base também nesse estudo o livro Expiação Limitada, do autor Carlos Augusto Vailate, editora Reflexão. Esse texto majoritário é simplesmente para dar mais uma metodologia diferente de um texto, para dar força e mais base ao texto recebido. Só o texto recebido por só já é determinante, mas queria utilizar uma outra metodologia. Eu não gosto muito do texto crítico, não. Expiação ilimitada. O que seria essa palavrinha aqui? Expiação. Nada mais é que a morte de Cristo na cruz. Para ficar bem simples e didático. Expiação é a morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz alcançou a todos ou apenas alguns? Se alcançou a todos, ela é ilimitada. Se alcançou apenas alguns, ela é limitada. A teologia de Armínio, ela entende que Jesus Cristo morreu por todos os homens, sem nenhuma exceção, e o homem pode sim perder a salvação. Já a teologia de Calvino, Jesus Cristo morreu apenas pelos eleitos, e não há perda de salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Salvo uma vez não, a pessoa já é predestinada. Na teologia de Calvino, as pessoas já são predestinadas à salvação. Então, desde que nasceram, já são salvos e nunca perderão a salvação, independente do que façam. A expiação é tratada no Novo Testamento como sacrifício, como a expiação quando os judeus levavam o cordeiro para perdão, para purificar dos seus pecados. Jesus Cristo é esse cordeiro que traz redenção a nós também. Então, o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício como o do cordeiro, que ele traz redenção, nos reconcilia com Deus e nos revela a verdade, o seu querer, o querer de Deus na vida do homem. Então, a expiação no Novo Testamento tem esses 4 princípios: de sacrifício, redenção, reconciliação e revelação. Eu coloquei esse pequeno trecho do versículo de 1 Coríntios 15, 13, parte B, 3, parte B, que diz o seguinte: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nossos pecados é por todos os nossos pecados, por todos os pecadores, sem exceção. E sempre vou colocar o texto majoritário embaixo, para ver o que diz alguma outra metodologia, ok? Vamos lá começar nossos estudos, então. Existe base bíblica para expiação limitada? Claro que sim. Alguns versículos que citarei aqui demonstram que Jesus morreu não só pela igreja, não só pelos eleitos, mas por todos. Primeiro exemplo, no texto recebido, no dia seguinte, João viu a Jesus. Vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está grifado aqui em vermelho, mundo. E o texto majoritário diz a mesma coisa, que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Será que é só esse? Tem algum outro? Tem vários, vou citar só 2 versículos. Sempre vou ler o texto recebido. O texto majoritário sempre faz um texto de apoio. Não haveria necessidade, mas só para ter uma elucidação que há algumas outras metodologias que apoiam essa tese da expiação ilimitada. A morte de Cristo alcançou a todos. Texto recebido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, irmão. E Deus deu a vida dele para todos. Que ninguém venha perecer. João 3,16. Então vamos explicar primeiro essas palavras grifadas mundo.
tanto no versículo de João, no capítulo 29, tanto na palavra mundo, no versículo de João 3,16. A palavra mundo, segundo o dicionário Vine ou Vini, dependendo da pronúncia que vocês gostam, da CPAD, a palavra mundo significa cosmos em grego. A palavra cosmos em grego significa mundo. O significado em geral que ela dá é o planeta Terra como um todo, em contraste com o céu. A humanidade como um todo, todos os homens. Uma observação interessantíssima. Nenhum dicionário dá um significado diferente para a palavra cosmos, como sugerem os calvinistas. Então, cosmos sempre significa o mundo inteiro, toda a humanidade, todo ser humano. Nunca os eleitos, nunca a igreja, ok? Então vamos lá. Será que Jesus Cristo realmente morreu só pela igreja agora, por todos os homens? E se todos os homens? Tem um ímpio no meio? Vamos ver. Jesus Cristo morreu pelos ímpios? O que a Bíblia diz? Versículos que provam que Jesus morreu pelos ímpios. Texto recebido. Porque Cristo estando nós ainda, por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5,6. Vamos ler o texto do majoritário para ver o que diz. De fato, quando ainda estavam sem força, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5,6. Então, já é conhecido que Cristo morreu pela igreja. É conhecido também que agora, apresentado nesse vídeo, que Cristo morreu pelo mundo. Por toda a humanidade, que está mostrando também que Cristo, a Bíblia fala que Cristo morreu também pelos ímpios. Tem base de algum dicionário que fala o que a palavra asebes em grego quer dizer? Jesus morreu pelos ímpios? Vamos ver o que o dicionário Vine ou Vini da CPAD fala. O significado de asebes, que é ímpio, significa incrédulo, descrente, ímpio, perverso, sem reverência para com Deus, mas que age em contravenção das ordens de Deus. Outra observação, não há nenhum dicionário sequer que dê um significado diferente. Então, ímpio é ímpio. E todos nós, depois que Adão pecou, todos nós nascemos ímpios. Nós somos deixando de ser ímpios quando aceitamos Jesus Cristo. Isso já estamos para o vídeo não ficar longo. O foco é só demonstrar a teologia de Calvino. Isso é um parênteses aqui, a teoria de Calvino tem muitos pontos positivos, mas esse ponto negativo chega ao cúmulo absurdo, dizer que Cristo morreu somente para alguns, como já foi demonstrado que Cristo morreu pelo mundo, que Cristo morreu pelo ímpio. Será que Jesus Cristo é mediador somente da igreja? Vamos ver o que a Bíblia diz. Se Deus media somente a igreja, se Jesus Cristo morreu somente pela igreja. Vamos ver aqui o que 1 Timóteo 2, do versículo 3 à primeira parte do versículo 6, vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz no texto recebido. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer? Se quer em grego é telos. É telo. Significa vontade, querer, desejar. Que todos os homens se salvem. Todos, sem exceção. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos os homens. Então Deus é mediador de todos os homens, não somente dos ímpios, não somente dos eleitos, não somente da igreja, não somente de Paulo, não somente meu, não somente seu, mas de todos os homens, sem exceção. O que diz o texto majoritário? Isso é realmente bom e aceitável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. É o querer de Deus, é o desejar de Deus, é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, mesmo que alguns não queiram.
e chegue ao conhecimento da verdade, pois há somente um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou pessoalmente como resgate de todos. Foi citado aqui cerca de 4 a 5 versículos, demonstrando cabalmente que Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo morreu pelos amigos, Jesus Cristo morreu pela igreja, Jesus Cristo morreu pelos ímpios, Jesus Cristo morreu por Paulo, Jesus Cristo morreu por Pedro, Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por você. Por que essa confusão entre a teologia arminiana e a teologia calvinista? Porque a teologia calvinista só crê que existe só a graça comum, que a chuva, que a água, que o ar, e a salvação é só para os eleitos. Já a teologia de Armínio crê que existe a graça comum, que a chuva, o agir do Espírito Santo em todos os homens, entre outros aspectos. Existe a graça aplicada. Que graça aplicada é essa? É quando o Evangelho de Jesus Cristo é aceito e o indivíduo pratica os ensinos da Escritura. Assim, através de Jesus Cristo, alcança a salvação se permanecer firme até ao fim. Que essa subdivisão aí, alguém fala, é uma graça só, é duas graças. Só para ficar didático, para questão de aprendizagem. Conclusão. As teologias de Armínio e de Calvino, por séculos, é debatida em relação se Jesus morreu por todos ou apenas pelos eleitos. Sendo assim, os versículos aqui apresentados mostram quão frágil e errônea é a teologia calvinista nesse ponto. Não há um só versículo que diga que Jesus Cristo morreu somente pelos predestinados, ditos eleitos, mas há vários versículos que dizendo o contrário, que Deus quer que todos os homens venham e consigam a salvação em Jesus Cristo. Então, Hernanes Dias Lopes, Paulo Júnior e alguns outros grandes pregadores modernos agora, eu tenho aqui os livros de Hernanes Dias Lopes, comentário de Romanos, comentário de Apocalipse, acompanha as pregações de Paulo Júnior, mas nesse ponto em específico, eles creem que o homem salvo uma vez, salvo para sempre, que Cristo morreu somente pela igreja, está provado biblicamente que isso não se sustenta. Cristo morreu por todos, e todos podem vir a Cristo a alcançar a salvação. Espero que esse estudo seja relevante para você, que Deus abençoe seu dia, até a próxima, tchau, tchau.